estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Sempre muito bom estar de volta com você. Teremos mais um programa muito legal hoje. Quero inicialmente lembrar, do nosso patrocinador, é a 5bits, www.5bits.com.br. Nosso patrocinador há mais de 10 anos. Você que precisa de site, e-commerce e rede social. Faça contato. O endereço está aí embaixo, www.5bits.com.br. Olha, gente, vamos falar de coisa legal mais uma vez aqui. Eu tenho uma grande convidada hoje, minha grande amiga Fabiana Frederic. Ela que é a nossa escritora principal aqui da nossa região e sempre com novidades, hein? Sempre com novidades. Temos em breve aí o lançamento de mais um livro, né? E nós vamos bater um papo aqui, falar sobre literatura e falar sobre novidades aí também para o ano de 2025, né? Vai ter livros aí, lançamentos regado a vinho, pelo que eu fiquei sabendo aqui, né? Fabiana, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Santiago. Sempre é uma satisfação vir aqui. Você me convida, eu venho mesmo. Correndo, né? Vem correndo. Gente, a gente tem uma agenda muito complicada e às vezes essa agenda, para ela acertar entre as pessoas, é difícil, né? Mas final de ano está aí, a gente traz aqui vários convidados, né? Tá sempre vindo aqui alguma pessoa da administração pública, da política, mas também vem sempre aí pessoas, né, que estão aí ligados à cultura, né? A gente gosta muito de falar de cultura e de literatura principalmente, né? Inclusive a gente tem um projeto bacana aqui que bateu na trave, né? Mas ele pode vir aí qualquer momento, que é o Literarte. Você sabe, né, Fabiana? Está conosco nesse projeto aí. Sim. É um projeto sensacional que a gente quer implementar aqui em Sete Lagoas. E na hora certa eu acho que vai aparecer. Vai, né? dar certo, sim. Né? Bateu na trave, mas foi muito pouco. Inclusive, tem um comentário, né, que a gente fez aqui antes do programa que o envio de documentos separados fez com que a gente, né, tomasse aí um cartão vermelho, né? E é bom atentar para isso, né, Fabiana? Você São que também escreve projetos, né? Isso. Eu queria aproveitar esse início aqui de expertise da Fabiana para falar também sobre essa questão de como, né, entrar com os projetos, como escrever projetos, porque a concorrência, ela é difícil, ela né? é forte. Bem, para começar a falar de projeto, tudo na minha vida começa muito natural e com muita coragem. Então, em nenhum momento eu falei, eu quero fazer projeto e comecei do nada. Não, foi a necessidade de, eu estou escrevendo, queria ampliar, eu queria fazer um programa, queria apresentar uma dança. E cadê a verba que nunca vem? Então, esses são recursos naturais. Aí sim, ao escrever, e todo mundo acha difícil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Já tem o ditado. E aí eu comecei a ter mesmo um aprimoramento. Eu fiz um curso de gestão de projetos, que já me abriu um pouco a mente como montar. A minha expertise para escrever também já começaram a perceber que eu consigo, de repente, colocar as ideias no papel. E eu tenho uma qualidade também que às vezes a pessoa quer montar o projeto, mas ela não sabe se é viável. Então eu sento, que aí virou a mentoria, eu sento com ela e falo, o que você faz, o que você gostaria de fazer? Aí quando ela leva para uma linha muito pessoal, eu falo, olha, os projetos eles não são para autopromoção, eles são sociais. O que a gente pode fazer dentro disso para que seja social? A sua divulgação do seu trabalho, da sua pessoa, vai vir sublinhar. Uhum. Então, assim, o que a gente pode fazer de social nisso? Então, eu acabo montando a mentoria. Isso foi só crescendo. Então, você faz um curso aqui, outro lá, e vai melhorando aos poucos. Esses últimos projetos, esse ano foi o ano do projeto, muito mais do que o ano literário até. Então, assim, dentro de um projeto, e eu só vou ser discreta aqui e comentar quem foram as pessoas, porque algumas, de repente, eu recebi mesmo e não querem que divulgue. Mas o projeto é dela, mas fui eu que redigi num projeto do Paulo Gustavo em Sete Lagoas, eu redigi 22 projetos.
Depois veio a segunda leva do Paulo Gustavo, aonde nós bateu na trave, eu tive mais projetos. Só que no primeiro teve, alguns que ganharam. Como ainda não lançou, é engraçado, é assim, Santiago, como ainda está sendo feito, inclusive sexta-feira agora, um curta-metragem está sendo gravado, quando terminar e ele estiver no ar com os créditos, aí eu mostro, olha, esse daqui, o crédito é meu, porque alguns deles eu estou como, como é que chama? Diretora, ou então roteirista, além de ter escrito. E alguns eu não me envolvi em nada. Foi um pedido do cliente, então eu só redigi para ele. Mas, por incrível que pareça, a maioria, o pessoal confia. Não, eu preciso de você na direção, você é boa. Aí tem um que é de curadoria. Eu já trabalhei com exposição de arte de Tiradentes, então um vai ser curadoria. Então, tem muitos que eu estou envolvida. Então, no primeiro Paulo Gustavo eu ganhei, no segundo... Por mais que o nosso tenha batido na trave, eu ganhei. O Aldir Blanc, agora eu ganhei a redação, que eu ajudei a pessoa, fico feliz por ela. Tem inclusive 2 lá, eu não estou envolvida no projeto, em nenhuma função. E eu ganhei a premiação literária nesse. Esse daí eu fiquei bem feliz. A premiação literária, A premiação literária foi bem bacana. Né? Foi o reconhecimento por todo o trabalho que eu tenho feito. Porque é levar o nome de Sete Lagoas para frente. Gente, a conta lá da Suíça está crescendo o volume, viu? Não sei Suíça, mas meus projetos, junto com eu, bacana que não foi só eu sozinha, né? Foi justamente um livro coletivo. Eu levei 27 lagoanos para lá, para Portugal, junto comigo. Não fisicamente, né? Não é que todos puderam. Mas o livro, oficialmente, tem um que foi lançamento esse ano, foi lançado primeiro na Feira de Lisboa, em Portugal. Isso tem registro na feira, isso tem registro escrito, documentado. Então, foi o lançamento lá. Aliás, o livro que ficou lá no lançamento foi feito na gráfica lá. Porque, aliás, é esse aqui, viu? Vou mostrar para vocês. Vou falar dele já, né? Esse livro aqui, o que ficou na feira, o que foi vendido na feira, foi feito lá, porque para fazer aqui e ainda enviar, como era em euros, e eu paguei a feira toda em euros, sempre tem um custo, aí eu não estava valendo a pena, então eu fiz lá os livros. E aí eu falo para vocês, gente, vale muito a pena fazer o livro no Brasil, porque o euro, nossa senhora, vocês não têm noção. Um livro lá que custou, o custo dele lá, fazia uns 10 aqui. Na verdade, nós estamos aí com o dólar e o euro muito alto, né? Então, essa conversão, hoje é muito complicada, né? Talvez a nossa realidade seja diferente, né? Eu a gente achei vive que... aqui, né? Mas, assim, quando você compara as duas moedas, é complicadíssimo. Como né? é interessante as pessoas fazerem. Por isso que tem até pessoas brasileiras que estão em Portugal, estão interessadas em fazer o livro aqui, mesmo que vá pelo correio. Ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Então, essa história de expandir esse ano foi um ano de gestão de projeto. Belo Horizonte, cidade de São Paulo, cidade de Santos. Eu faço parte de uns grupos empresariais via internet, hoje é tudo WhatsApp, e conforme eu visito os lugares, as pessoas se interessam, né? E como aconteceu agora há pouco nos bastidores aqui, no espaço dele, eu já quase que já fechei negócio, Você sempre gente. faz conexões aqui, As né? conexões também de Santiago são maravilhosas. E aí, todo lugar que eu vou, eu sempre me disponho a conhecer a pessoa e tal. E escrever parece que é um sonho corriqueiro, assim. Pessoas faltam só coragem, mas é um sonho da maioria das pessoas. É verdade. E aí elas guardam ali o telefone e eu entro em contato, eu sou uma grande incentivadora. Então, grupos empresariais de São Paulo, da cidade de Santos, que eu fui lá em congresso, no Rio de Janeiro, que acabei sendo convidada para a academia de lá. Então, assim, eu já expandi Sete Lagoas demais. E onde é que você mora? Sete Lagoas. De onde é que é a editora? Sete Lagoas. Então, assim, Sete Lagoas está na boca do povo aí fora. E você gosta de incentivar as pessoas a realizar o sonho, né? Gosto. De escrever o eu livro, acho né? que essa é uma grande missão. Eu estou até pensando aqui, o que você acha de
um livro, Os Bastidores do Santiago Entrevista. Nossa Senhora, tem alguns bastidores que eu acho que você não vai poder falar os nomes. Mas, se você falar o causo, eu acho que vão ligar o nome à pessoa. Também é perigoso. É verdade, é. Porque é normal, você está aqui conversando, são pessoas, né? E as pessoas gostam de conversar, gostam de falar. E a partir do momento que elas até se travam, que pode ser dito numa frente de uma câmera ou não, quando ela está ali por trás, desligou, ela tem uma cumplicidade com você que está ali dialogando. Sente à vontade, né? Sente à vontade. E aí você pode fazer um livro, pode virar um padre também e ficar ali no confessionário. Porque deve sair coisas maravilhosas daqui, no bom e no mau sentido. Se pudesse retirar da minha cabeça cada momento que eu vivi, realmente dava um você tem que esperar prescrever 10 anos, aí você pode. Você não assinou o contrato de 100 anos com ninguém, abafa o caso. Eu até tinha, quando eu era mais novo, alguns anos atrás, a ideia de um livro que era, o título dele era A Política e o Jeitinho Brasileiro. Também interessante, bem interessante. Você mas é uma casa de vespeiro, né? Inclusive nos bastidores do programa, né? Na verdade, nem foi o programa que a gente gravou, foi o Santiago Entrevista. Foi, na verdade, o Primeira Linha, porque em vez de eu gravar, eu combinei com o Maran e o Maran que gravou, né? Que foi a entrevista com o rei, né? Aquele rei, como é que é o nome dele? Dom Bertrand. Dom Bertrand, esteve em Sete Lagoas, e inclusive naquela entrevista o Dom Bertrand, ele nos revelou de onde vem o jeitinho brasileiro. Você sabe de onde vem? Ué, de Portugal com certeza. Não do vem. índio. Do índio. É do índio brasileiro. Entendi. Porque o índio sempre dava um jeito ali para poder ficar logo livre. É isso. Ai, meu Deus. Olha os bastidores. Olha, ao vivo. Entendi. Isso aí. Mas vamos falar do livro, do livro infantil, né? Olha, a gente tem um livro infantil também na área, que eu vou falar disso aqui com uma propriedade agora diferente, porque eu sou fã de rede social e eu estou sabendo que a rede social não, de inteligência artificial. Tem inteligência artificial nesse livro, olha que loucura, né? Uma escritora original usando também inteligência artificial, que é uma coisa que nos preocupa muito, né? Até cheguei a comentar com você que hoje se escreve um livro com inteligência artificial muito rápido, né? Mas tem alguns comentários sobre isso, inclusive assim, eu tenho sido chamada para escrever o Ghostwriter, que é o livro que é feito por inteligência artificial. Porém, aí entra a ética. Tudo na vida entra a ética. Então, o que acontece? E geralmente é feito por empresários. Eu acho que não tem graça de você querer escrever uma poesia, um conto, um romance por inteligência artificial. Ele não dá vida, ele não entende o que você quer passar. Então, realmente, é só um escritor. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. A inteligência artificial, ela reproduz tudo que existe. Ela é um complexo de informações que estão armazenadas em um HD, certo? Certo. Então, na verdade, é o seguinte, ela simplesmente reproduz o que existe. Ela jamais vai ter a criatividade que com a mente humana tem. Não, exatamente. Né? Então, por aí você tem ideia do que a gente está falando. E assim, quando eu já fiz alguns testes, quando você quer muita perfeição na sua ideia, a sua ideia está na sua cabeça, e você quer perfeição, que ele escreva o que está na sua mente, você tem que colocar tantos detalhes para que ele entenda. Por favor, gente, então pega e escreve você já falou tudo, já falou a roupa, o cabelo, o jeito, como ele se comportou, como foi a expressão facial, como foi o sentimento. Pega, você já está escrevendo. Então, assim, quando ele não é técnico, eu acho uma grande bobagem, tá? Aí não funciona, não. Agora, ele ajuda para alguns casos. Então, o que está acontecendo? Muito e-book comercial, que é os tutoriais, etc. Funciona muito bem. Cursos, né? Cursos, tutoriais. Então, o Ghostwriter vai funcionar muito bem. E eu trabalho com isso. Tenho trabalhado. Estou fazendo agora, inclusive, um livro para um cirurgião plástico em São Paulo.
Eu estou fazendo o ghostwriter dele. Mas, como você... Aí tem todo o que a gente chama de briefing. Aí tem todo um perfil. Como é que você vai trabalhar um livro sobre... Não é técnico, ele não está ensinando técnicas de manobras de cirurgia plástica. Ele está falando dessa vida, como é importante, autoestima, como... Então, ele quer contar isso. Então, você pode colocar partes mais técnicas falando como realmente rejuvenesce, como os tratamentos têm essa funcionalidade, como hoje é seguro. Essa parte toda técnica tem. Mas estou colocando, aliás, no livro dele, cases de sucesso. E o case é só dele. Só ele sabe contar os casos dele de sucesso. A gente fala em inglês, mas é os casos dele de sucesso. As emoções de ver mulheres chorando depois de uma cirurgia, sabe, abdominal, uma cirurgia em que ela sabe que de repente era o que ela queria para reconquistar o marido. Então ele tem muito caso bacana, mas eu não posso contar porque o caso é só dele, ele que viu o que aconteceu. A mulher pode ter ficado em choque, pode ter chorado. Então, assim, dá para misturar o ghostwriting com o sentimental, e é dele, ele que está escrevendo. Mas e aí tem ali, que né? ter a mão humana, tem que ter um sentimento. E aí é que entra também, aí entra a minha mentoria. Como, por exemplo, Fabiana, eu não tenho tempo, estou aqui só no microfone, eu não tenho tempo de escrever. Tá tudo aqui na ideia. Eu vou falando, você vai gravando? Existe essa possibilidade. Mas existe outras técnicas também que você pode me passar a sua história e eu redijo, mas foi você que fez. E aí eu não vou contar o segredo pulo do gato, que aí você me contrata que eu te falo. É o pulo do gato. Mas que a obra fica bacana, fica. Tem esse cirurgião e tem mais 2 pessoas da área de esporte que estão querendo escrever. Então, assim, o que é de reportagem que já está na internet, eu consigo pegar isso de forma artificial, com a inteligência artificial, e transformar num texto, ok. Mas depois sempre tem um comentário dele. Aconteceu no ano de 1980, ele não sei o que, parará, tem acontecido um acidente, nananana, aí ele vem contando. Mas eu superei, eu não sei o que, entendeu? Então, assim, não tem como não ter a mão humana para escrever um livro. Só se for técnico. Aí, ok. Então, assim, vamos separar uma coisa da outra. E detalhe, do jeito que já existe, antes da inteligência artificial, tinha o Google da vida, tinha as plataformas que as pessoas iam lá na academia, né, da faculdade, e copiava textos e colocava no seu TCC, na sua monografia, e existem programas que esses professores que vão avaliar descobrem que o texto foi tirado fielmente de lá. Ok. E já existe, se você escreve e coloca para fazer e vende, ok, não vai ter nenhum profissional que vai ali argumentar você. Mas se você for concorrer com um prêmio com aquele livro, a Academia de Letras, o programa, o edital, vai analisar o seu texto. Ele pede em PDF para isso. Ele não precisa ter o problema nenhum, a dificuldade nenhuma de selecionar e jogar em algum lugar. Ele pega o arquivo todo e manda outro programa de inteligência artificial te dedurar. Vai te dedurar. Esse texto foi feito assim, 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 porque existe um padrão de escrita da inteligência artificial. Ele já está colocando. Inclusive, este ano de 2024, já foi bloqueado 2 obras no prêmio Jabuti por terem textos de inteligência artificial e um de imagem. Então, é o seguinte, por exemplo. Então, vamos lá voltar. Isso tudo para contextualizar para vir aqui. Eu pedi a lenda encantada do Rei do Mato. Rei do Mato, sabe onde que é, né? A Gruta Rei do Mato. Então, é um pouquinho da história do homem verídico que realmente existiu. Eu não contei coisas que eu descobri nos bastidores, que, por exemplo, que provavelmente, nada que prove, provavelmente era um refugiado de guerra, era um homem que era inteligente, caminhava e ia nas casas, né? Enfim... parece que frequentava até bordéis. Mas aqui eu coloquei ele como encantado. Porque do jeito que ele veio, ele sumiu. Né? Se não fosse as pessoas, até vivas hoje, darem o parecer dela que realmente o homem existiu, então, né, poderia não falar que ele nunca existiu, era só uma lenda. Mas aí eu coloquei a lenda encantada, coloquei as 2 crianças verídicas, que é o Eloy e o Geraldinho, são 2 crianças que realmente existiram.
E contei um pouquinho da história ali, tem até cenas que realmente a família contou que ele pegava o Geraldinho e colocava no ombro para andar no meio da mata, né? Igual você faz com criança. Você falou que tinha uma criança que te contou a história? Como é que é? Não, a filha do Eloy, do mais velho, que já é uma senhora, a filha. E o porquê que o Eloy é muito falado nisso? Parece que ele já teve um envolvimento político na cidade, já é falecido, mas foi ele numa visita numa das grutas, do Circuito das Grutas, que nem era Circuito das Grutas ainda, em Lagoa Santa, que lá já era um ponto turístico. Quando ele chegou aqui, ele falou, por que aqui não é ponto turístico? E aí ele, junto a toda a comunidade política e tal, conseguiu que lá se tornasse um espaço de visitação. Então, assim, todo mundo lá na Gruta Rei do Mato faz homenagem ao Eloy, entendeu? Em função dele, adulto, ele com o irmão dele, reivindicarem isso politicamente, conseguirem. Fabiana, esse livro era muito importante se ele se fosse disponibilizado em todas as escolas. Exatamente, da cidade, né? Eu estou tentando Porque fazer isso. para as crianças, principalmente, ter uma noção da história da gruta, né? Com certeza aqui conta. Como é que eles conheceram o homem? Então é verídico, as crianças foram buscar cristal no meio do mato e encontraram o homem. Então tem um tanto de passagem que a família persiste que é verdade. Mas é bem gostosinha de contar, bem infantil e tal. Então as imagens, mas as imagens artificiais. são artificiais. E eu coloquei isso no registro dele. E aí você é honesto. As imagens são artificiais, entendeu? Feito com inteligência artificial. Mas você escreveu um prompt para cada imagem. Exatamente. Mas de onde você tirou o prompt? Da escrita. Primeiro eu escrevi. Então, quando eu escrevi que ele estava sozinho na floresta, né, e tudo, ninguém sabia como ele chegou e tudo, eu desenhei, falei como eram as feições dele conforme foi me relatado, entendeu? Como era o tipo de roupa que ele usava, qual era a década que aconteceu, para que a inteligência artificial me falasse. Aí ele vem num formato real, parecendo fotografia de pessoas humanas, e eu falei, não, eu quero que você transforme em desenhos mesmo, infantis, bonecos inanimados. Ou seja, por isso que os olhinhos são grandes, entendeu? São infantis mesmo. Você lembra qual a inteligência que você usou? Desse daqui, o programa? Não, tá salvo lá. Esse daí Leonardo. Eu não sei. Não, eu não me lembro qual que foi, não. Eu puxei, eu abaixei uns 3. E, aliás, eu usei para ver o teste. Agora, quem fez para mim, depois eu passei a bola, foi o meu designer, que faz isso daqui, que faz esse, faz todos. Às vezes, quem está assistindo o programa e não conhece nenhum programa assim que faça isso, você pode acessar um dos que fazem isso, que tem uma boa resolução e tem um bom atendimento aos prompts, né? Aquilo que você escreve, chama-se Leonardo. Né? Por causa do Leonardo da Vinci, bem em função dele mesmo. E tem esse outro livro que vai ter o lançamento agora no final de semana. Lançamento nacional. Esse livro aqui, por ele ser 500 anos de Camões, para quem não está muito atento, eu gosto de explicar isso. Esse ano fez 500 anos de Camões, do nascimento dele. É um homem que, dentro da literatura, ele tem uma grande importância nas academias de letra, enfim, português, né? Mas teve uma importância muito grande no Brasil, porque em função dele veio muitos outros autores, né, baseado nas obras dele. E outra coisa, aqui no Brasil não se comemorou tanto, mas em Portugal, lógico, foi o ano de Camões a Portugal. Então, por isso que primeiro eu lancei esse livro lá, numa parceria de Brasil Sem Fronteiras. Você lançou em qual cidade? Lisboa. Na Feira Internacional Literária de Lisboa. Então, nós lançamos muito bem. E fui eu e mais 20 autores, o que me dá muito orgulho. Alguns você conhece, tem o Nilson, cantor, né, que canta. Tem várias pessoas aqui de Sete Lagoas que já são conhecidas. Eu acho que só de cantores aqui, eu acho que tem 4. Fala o nome deles aí para nós. Aqui, tem o Nilson. Coloca o óculos. Aqui, gente, para falar o sobrenome. Né? O Nilson Júnior, todo mundo conhece, que ele canta as músicas, né, de Legião Urbana, né? Nilson. Tem a Nanda Fernandes, que canta, o Geraldo Beija-Flor, e tem o Anderson Mota. Eu acho que de cantores são esses. Mas nós temos acadêmicos, nós temos outros escritores. Então, assim, Quais tem são bastante. os escritores?
Todos eles se tornaram, né? Mas, assim, os profissionais, eu tenho aqui a Silvia Araújo, que já é de, acho que 10 academias de letras em Belo Horizonte. Ela é de academia de letras. A Dalva, como é que é a escritora do meu projeto? O Borges, a Helena, a Inês, todos eles já escreveram comigo. Temos novatos aqui, que é a Maura. Eu acho que só Maura Fernanda Lessa e a Graziele, que é a dona da imobiliária Sonhare. Todos os outros, eu acho que já escreveram. Como é a participação deles no livro? Olinda Medina, que ama demais, né? Trabalha com a psicologia aqui na cidade, vários projetos. Mas, assim, o livro, geralmente, eu incentivo, eu falo como escrever, eu falo, assim... cada um deles escreveu um capítulo? Um capítulo. E aí eu falo assim, por exemplo, o Nilson, que é cantor. Eu falo assim, fala da emoção de cantar a música. Por quê? A música, eu convidei ele justamente por isso. A música, uma das músicas de Legião Urbana é todo o pedaço da letra da poesia de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Uhum. Né? Então, assim, nós temos vários pedaços de trecho, tem outras poesias. Aí eu fiz uma que chama de, como é que chama? Coroa, que é misturar, a coroa de flores mesmo que eles falam, né? É misturar Camões comigo. E na hora de assinar eu coloquei Camões e Fabiana, isso é muito ousada, né? Nós dois escrevemos, porque você mistura, entendeu? Uma parte dele com uma parte minha. Igual o jogral, né? De escola, um pouquinho o outro. Eu gostei dessa brincadeira, ficou bacana. Lá em Portugal eles leram esse daqui no telão. Eles gostaram desse jogral que eu fiz com Camões. Essa audácia, né? Fabiana metida, e ainda assinamos, eu e Camões. O brasileiro é cheio de... cheio dos negócios, eu e Camões. Mas é bacana, vamos lançar agora no hotel. Quem pode adquirir esse livro já tem alguma livraria ou não? Não, ainda não. Oficialmente vai ser lançado, né? Não sei que dia que vai no ar, mas dia 10 de novembro agora, no Hotel Tulipinhas, 18 horas. E a partir daí ele vai ser vendido. Tá? Mas de qualquer maneira pela internet, mas pode entrar em contato comigo no Comendador _Fabiana, né? Que é o Instagram, que pode adquirir os dois e todos os outros. Eu criei esse ano também, que é uma novidade, o meu site de vendas. Então não basta a Amazon, porque é o seguinte, eu já completei 200 autores. 200 autores passaram por mim. E passaram por mim, quando eu falo passar por mim, não é, eu estou indicando, eu tenho... Não, eu li todos eles, eu mexi no livro, eu dei ideias, eu ajudei a criar capa, eu fiz eventos. Você é uma biblioteca viva. Biblioteca viva. E eu escutei uma frase que eu pedi eu contratei uma empresa que vai fazer um marketing bacana agora para mim, da Bruve. E aí eu falei uma frase assim, eu quero que essa frase esteja na minha campanha. Que é uma frase que eu escutei, ele não tem autoria, pelo menos que eu saiba. Se alguém souber, pode, por favor, me dizer, porque eu gosto de saber quem é o autor. Falando assim, quando o idoso morre com ele uma biblioteca. Verdade. Assim, é muita história. Inclusive, eu tenho na minha cabeça, não consegui colocar ainda para funcionar, que é a criação de um sistema onde que você possa ir lá e contar tudo que você puder, tudo, para o dia que você morrer ter uma memória. Eu baseio nisso desde um dia que eu conversei com um rapaz que é primo da minha esposa na cidade de Morada Nova de Minas. Eu esqueci o nome dele, agora vai soprar para mim no ponto aqui. Como é que é? Eustáquio. Eustáquio, mandar um abraço para o Eustáquio de Morada Nova de Minas. O Eustáquio é uma lenda viva. Ele sabe todas as histórias das famílias todas da região. Ele conta caso de todo mundo. Ele escreve livro, entendeu? Ele sabe de tudo. O dia que eu conversei com ele, eu falei assim, não tem base uma pessoa dessa falecer antes de contar Exatamente. Isso e de deixar isso escrito. Então foi quando eu conversei com ele que eu falei assim, gente, precisa de alguma
né, alguma ferramenta que a pessoa possa chegar lá. Eu até descobri recentemente agora, foi semana passada, que tem um aplicativo que Onde você cria o seu clone, né? Então, assim, você pode ir lá... É um avatar, né? Um Tipo um avatar avatar. seu, mas você conversa com ele e você coloca a sua voz lá, ele clona a sua voz e você começa a responder um monte de coisa e daqui a pouco você conversa com você mesmo, né? E você está falando de não perder histórias. Você vê quantas histórias. Eu ajudei a lançar o livro... teve do Democrata, que eu ganhei premiação, né? A primeira mulher do Brasil a escrever um almanaque esportivo. É um almanaque, não é? Um almanaque. Né? Mas o almanaque, ele entra no perfil de livro um pouco maior, né? Mas é um almanaque. Então, eu falei da história. Eu tenho a história de Tiradentes, já tenho o livro Tiradentes, da história. Tem aqui agora a Gruta Rei do Mato. E eu fui convidada esse ano também, vamos fechar com chave de ouro, 2024, pelo comandante do 4º GAI, para poder, eu tive num evento lá, para poder me convidar a escrever um livro sobre os soldados da FEB de Sete Lagoas e região que tiveram na guerra. Fiz uma reunião com as famílias e tal, e aí é um problema, porque eu tenho bastante história que o próprio quartel já me passou, mas eu não tenho da família por causa disso. Não existe nenhum vivo, que o último faleceu agora no período da pandemia, ele faleceu. E todas as histórias, o senhor falava... e aí todas as histórias se perderam. Você tem foto, mas as histórias, a emoção para contar, me conta. Não tem, entendeu? Não tem. Então, assim, a gente vai ter que escrever conforme a gente tem, né? Conforme alguém contou, mas não tem contado por eles. Foi uma pena não ter escrito antes. Mas é assim, a história ela vai funcionando. A gente não pode deixar até esse pouco que nós temos perder, morrer. Verdade. Agora tem o livro coletivo de 2025, né? Que vai ser regado a vinho e tudo mais. Regado a vinho. Engraçado que os livros coletivos, eles todos nascem de um amor meu, né? Então, assim, ele não nasce... Por enquanto, ninguém falou, Fabiana, vamos fazer um livro disso? Então, como não apareceu ideia e uma comoção para fazer, geralmente nasce do meu querer, porque talvez o meu querer eu acabe convencendo as pessoas, né? O olhar brilha, aí eu acabo convencendo. Como eu sou apaixonada por vinhos, eu consumo vinho demais, eu entendo, eu vou em cursos, não vou ficar ali degustando, mas eu gosto desse tipo de encontro de vinhos. Eu disse assim, gente, já tentei convencer várias empresas que vendem vinhos aí, tem os grupos na cidade de Sete Lagoas, mas ninguém se manifestou. Eu falei, mas vinho, eu tenho os grupos, os amigos que são amantes. Vamos falar de vinhos? Vamos. Só que aí todo mundo achou que a princípio que era para falar do vinho, não é do vinho. É uma história que envolva vinho. Então pode ser realidade, ficção. Ele pode ser que eu falo sagrado e profano. Por quê? O vinho está nos dois. O sagrado porque está na missa. Ele está no sangue de Cristo. Você pode contar qualquer coisa e todo mundo tem o número certo de páginas. Então pode ser várias poesias, pode ser um conto, pode ser uma ideia, pode ser uma lembrança. Então, pode ser uma reflexão. Então, não tem nada... Eu não brigo com isso. Eu quero o tema. Isso aqui é legal. Fica a riqueza do livro, fica isso. O 500 anos de Camões também foi. E o profano é o Dionísio, o rei do vinho. É o vinho com os amantes, uma noite, né? Ali né, para namorar, uma coisa mais romântica, mais pegada, mais quente, mais hot. Eu não posso falar de vinho. Se fosse para falar de vodka, eu ia contar a minha história. Olha só, aí vão ter que fazer um livro só de vodka, só por sua causa. E a minha esposa está comigo até hoje, desde uma primeira dose, uma garrafa de um litro de vodka. Nossa Senhora, aí, tá vendo? Tem muita história, mas eu acho que esse dá para você contar, se não tiver mais parceiros, dá para você contar só na sua história. Dá para contar. Então, assim, eu convido todo mundo a vir participar. O livro ele fica com custo mais em conta, porque ele é dividido com várias pessoas. E aí, nisso, igual esse aqui, vai acontecer no hotel, numa sala nobre, com evento. Vai ter um momento de dança, vai ter um momento do sarau, vai ter um momento da música, porque nós temos 4 cantores. E tem um momento coquetel. Então, assim, é um evento. Então, essa coisa de fazer... E por que eu faço eventos? Me perguntaram isso eu acho que desses 200, só 2 pessoas quiseram só o livro, não quiseram o evento.
por motivos particulares. Eu acho que é uma homenagem àquela pessoa, porque é uma coragem escrever. O evento é uma celebração. É uma celebração, é uma coragem, porque ali a pessoa, ela saiu mesmo, não existe sair do armário, mas o escritor saiu da gaveta. O escritor sai da gaveta, tá lá o seu sonho guardadinho no fundo da gaveta, ele sai, ele tem coragem, porque algumas pessoas são criticadas. Tá? Eu conheço autores que fizeram com maior alegria, depois falaram que a família falou, você não contou as coisas muito bem, você esqueceu de fulano. Então, assim, lógico que tem pessoas que vão acabar menosprezando a história do outro, mas é ela que contou. Você pode pegar e contar a mesma história, mas do seu jeito, entendeu? Então, deixa ela contar do jeito dela. Inclusive, a minha mãe que contou a história, quando eu fui ler o livro da minha mãe, que contou a história do casamento dela com meu pai, porque ela tem muitas perdas na família, né? Lógico, consequentemente eu. Pai, irmão, tal. E aí, quando ela foi contar a história e veio lá dos primórdios, que ela conheceu meu pai, né, jovem, e me teve muito jovem, e no Rio de Janeiro, e minha mãe vivia nas TVs, porque uma mineira do interior, quando chegou no Rio, meu pai trabalhando no quartel, ela tentava ser atriz. Então, toda hora estava nessas TVs antigas, que eu até esqueci o nome agora. E aí eu vivia, conheço artista demais. Eu acho que é para aí que eu aprendi, né? Esse palco, essa coisa. Ela me botava a fazer teste toda hora. Ela fazia teste toda hora. Mas quando ela escreveu de mim, ela me surpreendeu. Eu falei, gente do céu. Falar é uma coisa, mas do jeito que ela se expressou, é meio que ela colocou, Fabiana precisou de mim só para nascer. Ela se virava quando era criança para lanchar, para trocar de roupa. Ela determinava qual era a roupa que ela queria. Ela sabia o horário de tomar banho, ela sabia a hora de estudar. Ela não precisou de mim para nada. E ela não precisa de mim até hoje para nada. Eu tive que sentar com a minha mãe, ter uma boa conversa. Falei, mãe, para que não é assim. Entendeu? É a companhia, é ser mãe. Eu sei que eu sou uma mulher independente, né? Talvez até pela necessidade, talvez nem precisasse ser tanto. Mas a necessidade no mundo foi me levando a ser assim. Aliás, teve um momento até da vida que você acaba sendo até muito inflexível, intolerante. Eu tenho noção disso, que você fica mais carrasca, mais cascuda. E aí a vida, a maturidade traz você. Você pode ser a mesma coisa, só que mais doce, mais meiga, mais carinhosa. Isso virou uma palestra. Eu fui palestrar como ser uma mulher empoderada, uma mulher de liderança, mas uma mulher feminina. Então, assim, as coisas elas vão amadurecendo com o tempo. Tudo vai nascendo da necessidade. Eu acho que toda minha trajetória é uma construção. É tijolinho em cima de tijolinho. Quando você percebe que a pessoa fala, nossa, você é boa nisso. Eu falei, sou? Que bom que eu consegui te ajudar. E aí vai nascendo mais, vai nascendo mais. Eu acho que é muito bom quando as pessoas conseguem se enxergar e ver que tem algo de bom dentro dela. Né? O ruim é quando a pessoa se sente mal e pensa que ela não é capaz de fazer as coisas, que ela é menor do que a outra. E eu acho que não existe isso. Né? Cada pessoa tem o seu potencial, tem a sua força, né? Tem aquilo que ela faz bem, porque todas as pessoas ela consegue fazer uma coisa melhor do que a outra. Exatamente. Né? Então, acho que nesse ponto aí é muito bom a pessoa ter isso, né? Para ela se encorajar na vida, porque até que o dia a dia é muito complicado, então para você seguir em frente você precisa disso, né? Inclusive, assim, até... E por isso que às vezes quando se pode pegar e se colocar num livro, né? É uma celebração. É uma celebração. E eu falo assim, gente, tenho uma premiação por livro, fui convidada para várias academias, mas é porque eu faço acontecer. Mas eu falo que, se você for só uma coisa que você pode escolher, o que a Fabiana é de melhor? Editora, escritora, palestrante, gestora de projeto, né? O que a Fabiana é de melhor? Eu falo que eu sou motivadora. Eu motivo as pessoas. Então, assim, não é porque eu tenho 14 livros e eu ganhei premiação, até uma questão até de sorte. A primeira mulher a escrever e tal. Não é porque eu tenho esse currículo que talvez eu venha a ser best-seller. Quem sabe uma pessoa que não tem essa coragem, e aí eu incentive e a pessoa faça uma obra maravilhosa. Entendeu? Não foi a minha. Foi porque eu incentivei. Então, eu acho que minha grande missão é incentivar.
E eu incentivo E fazendo. vamos incentivar o pessoal a ir lá nessa Ué, inauguração, comprar né? e comprar e também tudo mais. o lançamento do livro. Exatamente. Né? Vai acontecer aí Os nesse meus, domingo, né? os Nesse meus domingo. livros... 500 anos de Camões, hein, gente? 500 anos é muita coisa. Os meus livros todos, e aí pode ser o seu que está escutando, que nem fez trabalho comigo, nem projeto, e os meus estão no site que foi criado agora, que chama www.comendadoraliteraria.com.br. Não tem ponto, não tem nada. Comendadoraliteraria.com.br. Comendadora Literária é um Instagram que eu criei, ele está no início, aonde eu vou focar. A estrela de lá são os meus autores. Eu vou falar deles, eu vou mostrar a obra deles, vou contar a história deles. Então, Comendadora Literária é para esses autores. Então, por mais que eles já tenham escritos aí muito tempo, eles estou lá, eu botei debaixo da asa, né? A galinha faz com os pintinhos e estou levando eles comigo. O Comendadora Fabiana já é meu. O meu desenvolvimento, os meus cursos, as minhas palestras, o meu desenvolvimento pessoal como escritora, como gestora de projeto, aí sou eu. O Comendadora Literária, você pode estar lá se você quiser. É só falar comigo, é só entrar em contato com um dos dois. E o site é o mesmo nome, então qualquer livro que você queira, pode entrar lá que você consegue comprar também. Comendadora Fabiana. Comendadora Literária, o site. Comendadora Literária. Agora, Literária. Né? Tirei meu nome porque é de todos. Comendadora Literária. Isso aí, gente. Está aí mais um Santiago Entrevista, falando de literatura, falando de cultura, né? E falando de projetos pessoais também. Está aí o convite para você, lá no Tulip Inn. Qual o horário que é? 18 horas. 18 horas no próximo domingo. Isso. Por favor, me dê o seu nome, porque vai ter na recepção um nome para as pessoas entrarem. Tá chique. Para te dar o nome, tem que entrar em contato com você. Exatamente. Pode ser pelo Instagram ou por telefone. É 982-767011. Isso aí. 982-767011 ou Comendadora Fabiana. Ok. Obrigado. Sucesso para você. Obrigada. Levando 7 Lagoas para tudo que é lugar. Isso aí. Obrigado a você também que esteve conosco em mais um programa Santiago Entrevista. Até o próximo, então.